A gente tem falado muito nos últimos tempos sobre dengue, nos últimos tempos, não, nos últimos anos, né? Sobre dengue, que as pessoas às vezes deixam de cuidar, deixam de fazer a sua parte. O poder público também é omisso, às vezes, quanto a dengue. E aí, quando os números disparam lá na saúde, aí fica todo mundo louco, fazendo mutirão, querendo, né? Aí, quando as coisas ficam ruins, todo mundo quer resolver o problema a toque de caixa. Vamos lá. Ó, a Prefeitura de Mandaguaçu vai implementar uma nova abordagem de combate à prevenção de dengue. Uma lei foi aprovada lá pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Beto Dentista. A lei diz o seguinte: sobre o ingresso de agentes de combate a endemias em imóveis particulares abandonados ou sem habitação, tá? Então, fique bem claro, imóveis particulares abandonados ou sem habitação. O dispositivo também permite o acesso ao imóvel diante da recusa do morador e não permitir a entrada do agente público, nos casos de flagrante risco à saúde pública. Segundo o prefeito, o município já utilizou todos os recursos possíveis no combate à prevenção à dengue, mas a constatação de que pelo menos 80% do problema está dentro desses imóveis, sejam eles residenciais ou comerciais. E aí exige uma ação mais efetiva em casos específicos, como os locais fechados ou abandonados, ou que o morador não permita a entrada. A lei prevê que para realizar as atividades previstas, os agentes de endemias devem estar no exercício de suas funções e acompanhados de representantes do poder público e polícia militar, estabelecendo ainda critérios para o ingresso no imóvel. O agente de combate deve prever a data para a ação, solicitar o apoio da polícia militar, no caso de imóvel fechado ou abandonado, e a abertura de eventuais trancas será feita por um chaveiro após a vistoria. Após a vistoria, o local deve ser trancado novamente. A vistoria deve ser avalizada aí com fotos para comprovar as condições do imóvel, depoimentos de vizinhos e testemunhas da intervenção para legitimar a situação de abandono encontrada no local. O relatório com as informações colhidas devem ser assinados pelos presentes na operação com descrição dos meios empregados para o ingresso no imóvel e aí como está e como é que foi feito tudo. Num tweet, eu começo com você, Edivaldo Magro, para a gente tentar entender momento complexo por lá. Mandaguaçu viveu uma situação bastante extrema nos últimos tempos e essa aqui é uma lei que parece que resolve aquilo que a gente falava, de locais que não se dá para entrar quando você tem lá uma comprovação de que há focos de mosquito da dengue. Ô Paulo, em 2022, se eu não me engano, Maringá viveu uma situação epidêmica também. Se usou essa estratégia, inclusive com drone, identificou. Nós falávamos aqui daquele episódio da piscina, né? Não sei se você lembra, tinha uma piscina. Verdade. E foi a polícia lá, viu aquela confusão, entraram na propriedade. Então não é exatamente tão nova essa decisão. Claro que ela tem que ser cercada de alguns cuidados, né? Quem é advogado bem sabe disso. Não é assim, se entra em qualquer imóvel sem esse cuidado, mas um imóvel que esteja abandonado. E sabidamente ali é um foco de dengue, com imagem de drone, que mostra alguma situação específica. O entorno daquele local, você tem um número grande de casos de dengue. Então, se leva ao extremo essa medida. Ela ainda não foi aplicada, né? Essa lei entrou em vigor a semana passada. Então, acho que a gente tem muito que avançar. Mas, Mandaguaçu viveu um período epidêmico, né? Os números estão arrefecendo. Agora, até em função do clima, né? Você tem um momento agora que os números estão recuando, mas todas as medidas a administração tomou para enfrentamento da questão da dengue. E essa é mais uma arma, né, nesse arsenal da administração que vai ficar para os próximos meses. Né? A ideia lá do próprio prefeito é manter uma ação contínua, que eu acho isso fundamental, de prevenção à dengue, né? De forma que a gente não enfrente só o problema quando ele surge e normalmente lá no final do ano. Então, eu acho que a medida, né, ela vem, talvez, poderia ter sido até adotada anteriormente, né, porque você teve muito problema lá na cidade, mas a pessoa, quando ela não permite que você entre na propriedade dela, sabidamente que o local ali tem focos de dengue, é uma questão grave. Claro que sempre você tem a fronteira da legalidade, do imóvel particular, então vai ser tomado todos os cuidados, tanto é que essa pessoa vai ser notificada, nesses casos em que a pessoa não permite a entrada. Nos imóveis abandonados, deixar claro que são diferentes. Aquele imóvel sem habitação não é um mesmo que um imóvel abandonado. Aquela casa toda esculhambada, que sabidamente ali tem foco, então, se é agendado, vai a polícia, então uma série de procedimentos antes de se efetivar
essa ação, Paulo. Quem, Rafael? Pois é. Nós temos que tomar alguns cuidados, obviamente. A Constituição, no artigo 5º, inciso 11, fala sobre a inviolabilidade da residência. Tem ali o descrito. Mas também tinha uma medida provisória em 2016 que virou lei. Lei 13.301/2016, que dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública na presença de mosquitos transmissores do vírus da dengue, do vírus chikungunya e também do Zika. E aí tem toda ali uma relação que me parece muito parecido com que a lei está sendo aprovada por Mandaguaçu. Uma lei federal que tem abrangência não só no âmbito federal, mas também estadual, distrital, no caso, e municipal. Então, assim, eu não sei por qual motivo que está querendo criar uma lei, sendo que ela já existe, inclusive nesses termos, da questão de abandono, tal, tem tudo descrito ali. Inclusive, eu quero destacar aqui para um artigo 3º dessa lei. Ó, nos casos de ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, o agente público competente emitirá relatório circunstanciado no local. Parágrafo 1º, sempre que se mostrar necessário, o agente público competente poderá requerer auxílio da autoridade policial ou a guarda municipal para ingressar. Aí fala sobre a situação, né, de você realmente violar esse tipo de imóvel privado ou público, né? Dentro, obviamente, o ingresso forçado em imóvel público e privado, no caso de situação de abandono, ausência ou recusa da pessoa que possa permitir o acesso de agente público. E aqui, a minha interpretação não é apenas também na situação de abandono ou ausência, mas também de qualquer situação que possa ter materialidade que demonstre que efetivamente exista um perigo. Então, perigo da saúde. Inclusive esse negócio da piscina, que foi identificado por drones ou fotografias, enfim, identificou que há um abandono na piscina. Ah, mas tem gente morando na residência. Mas mesmo assim a piscina está abandonada. Então há um abandono em si do proprietário em relação ao imóvel e aí pode ferir, obviamente, a saúde pública. E aí você pode requerer a entrada. Ah, não vou autorizar a entrada. Aí você, obviamente, vai demonstrar isso e chamar a polícia militar ou a guarda municipal para ingressar de forma forçada. É o que eu interpreto aqui nessa lei federal, que não há necessidade de você querer fazer uma lei municipal. Não, mas tudo bem, mas vamos pensar no seguinte, você fez uma lei lá porque o assunto está em voga, e aí eles providenciaram algo para tentar fazer alguma coisa. Baseado nisso que você está me falando, há uma omissão, então, das prefeituras quanto a isso? Não é que porque você tem uma lei já que omissão, pode se fazer isso. Há um cuidado, Paulo. Sabe por que há um cuidado? Porque nós temos uma outra situação chamada Constituição Federal, que daí fica acima de qualquer infra-legal. Lei federal, lei estadual, lei municipal. Ou códigos, enfim. Para baixo. A Constituição fala e garante, como eu falei ali no artigo 5º, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Então, há uma lei aqui, a Constituição garante, de forma muito clara, a inviolabilidade da residência. Mas aí, em contrapartida, nós estamos falando aqui de ordem pública em relação à saúde pública. E aí há um cuidado. Por isso que o Estado, a revelia, não abre as portas ou arromba as portas da revelia. Mas aí, nessa própria lei, inclusive, só para concluir, prevê, no artigo 1º, parágrafo 1º e inciso 3º, aliás, inciso 2º, realização de campanhas educacionais e da orientação à população, em especial às mulheres, tal, e por conta da idade fértil e gestante, divulgação em todos os meios de comunicação, incluindo programas radiofônicos estatais. Aqui está dando uma previsão de que é dever do Estado garantir a educação a todos. E aí campanhas de educação de forma sistemática para que conscientize o cidadão minimamente que ele tem que deixar o seu terreno organizado, limpo, para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Né?